Uma adolescente foi torturada e assassinada por uma mulher com a ajuda de seus filhos menores de idade e outras crianças da vizinhança, enquanto o seu pai pagava para que essa mulher cuidasse dela e de sua outra filha mais nova. A tortura e o assassinato foram descritos pelo procurador público como o mais terrível crime cometido no estado de Indiana. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje estou trazendo um caso criminal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Esse vídeo ele contém informações de abuso, assassinato e tortura. Caso você seja sensível a esse tipo de assunto, peço que busque por outro vídeo no canal. A perturbadora morte de Sylvia Likens. Sylvia Likens, nascida em 3 de janeiro de 1949 em Indianápolis, ela tinha 16 anos quando aconteceu o crime em 1965. Seus pais eram Lester e Elizabeth Likens. Ela era filha do meio dos 5 filhos do casal. E seus 4 irmãos eram 2 pares de gêmeos. Os mais velhos eram Diana e Daniel, e o par de gêmeos mais novos era Jenny e Benny. Ela adorava andar de patins e admirava os Beatles. Sylvia era descrita como uma garota amável, confiante e animada. Tinha cabelos longos, ondulados e castanhos. E também mencionam que ela tinha um sorriso brilhante. Sua família a chamava carinhosamente de Cookie. Sylvia, ela costumava trabalhar de babá. E o seu dinheiro, ela gostava de usufruir em ringues de patinação junto com a sua irmã mais nova, Jenny. Sylvia, ela tinha um cuidado maior com a sua irmã mais nova, Jenny, devido a uma deficiência por conta da pólio. O casamento de seus pais era instável e eles viviam se mudando. Sendo assim, por vezes, Sylvia ela era obrigada a ficar com parentes, amigos, conhecidos, enquanto seus pais viajavam em turnê com circo. Vez ou outra, ela chegava a viajar com seus pais quando não era encontrado ninguém para poder ficar com elas nesse período, pois o pai ele optava por levar apenas os meninos, uma vez que ele achava um lugar impróprio para estar levando as meninas. Em seus 16 anos de vida, Sylvia chegou a morar em 14 lugares diferentes. E no ano de 1965, Sylvia e Jenny estavam morando com sua mãe em Indianápolis. Mas em 3 de junho de 65, sua mãe foi presa devido a um furto em uma loja. Lester, o pai, estava em turnê com o circo e necessitava mais uma vez conseguir um lugar para poder deixar as filhas. E nesse mesmo ano, Sylvia conheceu Paula e Stephanie Banaszowski. Como as meninas estavam se dando bem com as novas amigas, o pai resolveu deixá-las na casa aos cuidados de Gertrude, a mãe das novas amigas. E tanto Gertrude, a mãe das novas amigas, e Lester, o pai das meninas, de Sylvia e Jenny, resolveram e acordaram que ele iria estar pagando $20 por semana para alimentação e estadia das filhas nesse período que ele precisava ficar em turnê. E Gertrude prometeu que Sylvia e Jenny seriam cuidadas como se fossem suas filhas. Gertrude Banaszowski nasceu em 19 de setembro de 1928, com o sobrenome de nascimento Van Fossen. Ela se casou com John Banaszowski aos 16 anos de idade, e com quem ela teve 4 filhos, e após John começar a se tornar violento, após 10 anos de casada, ela veio a se separar. Mas semanas depois, após a sua separação, ela já se casou com Edouard Gauthier, e ele também se revelou abusivo, o que fez com que Gertrude se separasse em poucos meses. Então, Gertrude se casou com seu primeiro marido, teve mais 2 filhos e logo se separou novamente dele. Tão logo, Gertrude conheceu Dennis Lee Wright com seus 22 anos de idade, com quem ela teve o seu filho mais novo, Dennis Jr., em 1965. E Dennis abandonou Gertrude e o bebê. Ela até entrou com processo de paternidade, mas ela nunca recebeu a ajuda financeira do pai da criança. Em 1965, Gertrude era uma mãe solteira com 7 filhos, doente, fumante compulsivo e vivendo com apenas $55 por mês. Gertrude chegou a engravidar 13 vezes e dessas 13 gestações chegou a ter 6 abortos espontâneos. E agora Paula, sua filha mais velha, com 17 anos, estava grávida de um homem casado. Devido
devido à sua história e tudo o que acontecia na vida de Gertrudes, ela chegava a aparentar ter o dobro de sua idade. Inicialmente, a Sylvia e Jenny foram muito bem tratadas, muito bem recepcionadas pela família, como prometido. As meninas passavam o tempo todo cantando, fofocando sobre meninos. A casa de Gertrudes era um tipo de casa que todas as crianças da vizinhança entravam e saíam o tempo todo e a hora que quisessem, pois eles poderiam fazer coisas que seus pais não permitiam, como fumar, beber e até relações íntimas eles passavam a ter diante dos olhos de Gertrude. Sylvia e Jenny dividiam um quarto com 3 dos filhos de Gertrude: Mary, de 11 anos, Shirley, de 10, Jimmy, de 8. O quarto, ele tinha um colchão no chão que as 5 crianças precisavam dividir para dormir durante a noite. Lester nunca averiguou a casa para ver as condições que ele estava deixando suas filhas, pois se ele tivesse o feito, ele saberia que não havia leito suficiente e Gertrude não tinha capacidade de estar recebendo mais 2 crianças ali. Gertrude estava passando por uma crise financeira muito grande e sem os $20 que o pai de Sylvia e Jane se comprometeu em pagar, ela não tinha como alimentar ninguém e muito menos pagar o aluguel. A princípio, ela havia ficado muito satisfeita porque Lester havia pago os primeiros $20 antecipados, mas quando os pagamentos futuros começaram a atrasar, ela ficava furiosa. Após o primeiro pagamento em atraso, ela pegou Jenny, arrastou escada acima e com uma cinta de couro bateu nela enquanto dizia: "Bem, eu cuidei de vocês, 2 cadelas, por 1 semana para nada, mas o dinheiro chegou no dia seguinte após a surra. Se ela tivesse esperado, nada disso precisava ter acontecido." O pai de Sylvia e Jenny, certo dia, foi fazer uma visita às meninas e adiantou mais um pagamento, mas as meninas não disseram nada sobre o espancamento. Tão logo Sylvia arrumou uma maneira de ganhar o próprio dinheiro, vendendo garrafas de refrigerante. Mas Gertrude, quando ficou sabendo, ficou enfurecida e atacou Sylvia. Com uma pá de madeira, ela bateu repetidamente a pá nas costas e na cabeça de Sylvia. E quando Gertrude ficou fraca devido à sua bronquite, ela passou a pá para Paula, que continuou com o espancamento. O abuso aumentou com frequência e gravidade. Alguns dizem que Gertrude poderia ter tido pena de Jenny devido à sua deficiência e descontando sua raiva somente em Sylvia. A Paula, ela tinha inveja de Sylvia porque Sylvia era uma garota muito bonita e chamava a atenção dos garotos. E para fazer uma certa provocação, Sylvia ainda confirmou que tinha um namorado na Califórnia. Então Gertrude ficou irritada com isso e simplesmente passou a chutar Sylvia na sua virilha, dizendo que ela estava grávida. Sylvia não estava agora somente sendo espancada. Gertrude passou a lhe negar comida. Foi assim que Sylvia precisou passar a buscar comida nas lixeiras. E quando Gertrude viu, ela, a Paula e uma outra criança da vizinhança forçaram Sylvia a comer um cachorro-quente cheio de condimentos e molhos, o que fez com que Sylvia vomitasse aquele cachorro-quente e as 3 a forçaram a comer o próprio vômito. Foi então que em outubro as meninas voltaram para a escola e Gertrude acusou Sylvia de estar defamando as filhas, alegando que elas eram prostitutas. Então Gertrude advertiu Sylvia na frente dos filhos e de outras crianças da vizinhança. Foi então que o namorado de Stephanie, Coy Robert, atacou Sylvia. Certa vez, Gertrude acusou Sylvia de roubar roupas de ginástica para a escola e, como punição, essa mulher queimou as pontas dos dedos de Sylvia com fósforos. Enquanto Gertrude gritava como odiava Sylvia e que ela estava estragando, atrapalhando a sua vida. E, de certa forma, Gertrude sempre chegava na questão de promiscuidade de Sylvia
Silvia que na cabeça dela ela insistia que aquilo era uma verdade absoluta, dizendo que Silvia nunca deveria fazer nada com meninos antes do casamento. Silvia respondia que não, e isso enfurecia Gertrude. Tudo enfurecia ela. Enquanto gritava com Silvia, ela chutava em sua virilha constantemente, mas chutar Silvia não a saciava mais. Foi então que ela obrigou Silvia a se despir e inserir uma garrafa de vidro nela mesma, enquanto todos ali assistiam e riam. O pai de Silvia e Jane, no dia 5 de outubro, foi visitar as filhas e ele não notou nada. E nem elas falaram sobre o assunto, não falaram nada devido ao receio, o medo de se contarem poderia ser pior. Foi então que Gertrude proibiu Silvia e Jane de ver a sua irmã mais velha, Diana. Diana, ela já não morava mais com os pais e morava ali próximo aonde Silvia estava passando esse período na casa de Gertrude. Certa vez Diana, ela foi visitar as irmãs e Gertrude falou que não iria permitir que elas a vissem. E simplesmente a irmã mais velha aceitou numa boa e não questionou e não quis saber, não se importou de verdade. O último dia de aula de Silvia foi no dia 6 de outubro, um dia após a visita de seu pai. Foi quando Gertrude a baniu para o porão e não permitiu mais que Silvia saísse de casa. E após isso, passou a agredir frequentemente e com mais intensidade. Coy, o namorado de Stephanie, foi um dos principais agressores de Silvia. Ele costumava jogá-la no porão, amarrá-la por dias. Crianças da vizinhança iam para aquela casa participar das torturas. Nada estava fora dos limites. Se crianças queriam praticar judô, Gertrude incentivava a treinar em Silvia. Algumas crianças apagavam cigarro na pele de Silvia só para vê-la chorar. Gertrude dava banho em Silvia de água escaldante, até a pele dela formar bolhas. Paula, certa vez, bateu tão forte em Silvia que quebrou o pulso. Foi ao hospital, necessitou colocar gesso e quando ela voltou para casa, ela continuou o espancamento. Agora com o gesso. Em um dos seus níveis mais altos de crueldade, Gertrude usou uma agulha para esculpir uma frase na barriga de Silvia, mas ela só fez a primeira letra. Incapaz de terminar a frase, ela incentivou seu vizinho de 15 anos, Richard Hobbs, a continuar e concluir a tarefa. Enquanto Gertrude soletrava, ele ia escrevendo: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso." E já não sendo suficiente, Gertrude mandou Richard aquecer um gancho que tentou marcar a letra S no peito de Silvia, mas acabou se tornando o número 3. Gertrude justificou isso porque ela estaria marcando Silvia, uma vez que Silvia marcou suas filhas, fazendo fofocas e as defamando. Depois ironizou, dizendo o que ela iria fazer agora, já que ela não poderia arrumar um marido, ela não poderia se casar mais, estando desse jeito. Foi quando Silvia respondeu: "Acho que não há nada que eu possa fazer." Certa vez, antes de Silvia ser banida para o porão, aconteceram duas situações de negligência que poderiam ter salvado ela dessa situação, de tudo isso. Uma dessas era que Silvia encontrou a irmã mais velha, Diana. Contou tudo o que estava acontecendo, mas Diana não acreditou em Silvia. Outra vez foi quando alguém desconhecido viu que Silvia estava com marcas pelo corpo e muito magra. E então fez uma denúncia na escola, ao qual a escola fez o contato com o órgão responsável, que foi até a casa para averiguar o que estava acontecendo. E com a desculpa de Gertrude de que Silvia havia fugido e passado uma semana fora, devido a isso ela estava naquelas condições e simplesmente aceitaram a desculpa de Gertrude. Assim, simples assim. Um dia, Jane foi visitar Silvia no porão, ao qual, com voz trêmula e fraca, mencionou a irmã: "Eu sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer." As surras passaram a deixar Silvia com incontinência urinária, a não ter mais controle sobre seus membros. Gertrude sabia que Silvia estava piorando, então permitiu que ela dormisse no colchão no quarto de cima. E então, depois de lhe dar um banho morno, a obrigou a escrever uma carta. Eu vou ler essa carta para vocês.
ao Sr. e Sra. Likens. Eu saí com uma gangue de garotos no meio da noite, e eles disseram que queriam me pagar se eu desse algo a eles. Então entrei no carro e todos pegaram o que queriam. E quando terminaram, me espancaram e deixaram feridas no meu rosto e em todo o meu corpo. E também colocaram na minha barriga: sou prostituta e tenho orgulho disso. Eu fiz quase tudo que pude para deixar Gertrude furiosa e fiz a Gertrude gastar mais dinheiro do que ela tem. Rasguei um colchão novo e fiz xixi nele. Também gastei as contas do médico que Gertrude não podia pagar e deixei ela uma pilha de nervos e de seus filhos também. Essa carta era para que Gertrude tirasse a culpa de cima dela e conseguisse arrumar um culpado para tudo que aconteceu com Sylvia. Naquela noite, Sylvia ouviu Gertrude conversando com seus filhos, dizendo que a jogariam na floresta. E em um último esforço, Sylvia tentou fugir, mas Gertrude a pegou e a levou para dentro. Tentou alimentá-la com torradas, mas Sylvia não tinha forças para comer. Por isso, Gertrude a acertou no rosto com uma hastes da cortina. E seu filho John a levou de volta para o porão. Ele amarrou Sylvia em uma grade, no qual os dedos dos pés de Sylvia quase não chegavam a tocar o chão. Gertrude enfiou biscoitos na boca ressecada de Sylvia, tentando a forçar a comer. Ela disse que não estava com fome e sugeriu que desse de comer ao cachorro. Furiosa com a resposta, Gertrude deu um soco na barriga de Sylvia. Então Joe a alimentou com o conteúdo da fralda de Danny e com suas próprias fezes. E no dia 25 de outubro de 1965, Gertrude, Coy e John espancaram Sylvia até ela perder a consciência. Gertrude chegou a pisar na cabeça de Sylvia. Na manhã do dia 26 de outubro de 1965, Gertrude e Stephanie foram dar um banho em Sylvia. E durante o banho, Sylvia parou de respirar. Foi quando todos ficaram apavorados, mas não por Sylvia, não pela Sylvia, mas porque eles iriam ser descobertos. Stephanie tentou reanimá-la com respiração boca a boca, mas sem sucesso. Então Gertrude colocou o corpo de Sylvia no colchão e instruiu Richard a chamar a polícia. E quando eles chegaram, Gertrude entregou a carta de Sylvia à polícia e disse a eles que ela havia fugido recentemente e teria voltado toda ferida. A mulher fingiu que estava triste e disse que estava cuidando de Sylvia. Os policiais passaram pelo corredor até encontrar Sylvia jogada, sem vida, naquele colchão sujo. O legista Arthur Cabell notou que os lábios de Sylvia estava mastigado. Todas as 10 unhas da mão estavam quebradas e viradas para trás. Ela tinha centenas de feridas pelo corpo, todas em diferentes estágios de cicatrização, sugerindo um trauma em curso. Já o Dr. Charles Ellis fez a autópsia de Sylvia e a causa da morte foi hemorragia cerebral e tortura. Então a polícia questionou a Jenny o que havia acontecido e ela confirmou o que Gertrude dizia e acrescentou: "Você me tira daqui e eu te conto tudo." Nos dias que se passaram, a polícia prendeu toda a família de Gertrude e mais 8 crianças da vizinhança. Os filhos mais novos de Gertrude foram colocados para adoção em lares separados. Durante o julgamento, Gertrude negou qualquer responsabilidade sobre a morte de Sylvia, alegando insanidade mental. Segundo seu depoimento, ela afirmou que estava muito doente para cuidar de tantas crianças. Os advogados dos menores envolvidos, Paula, John, Richard e Coy, afirmaram que eles foram forçados por Gertrude a cometer os crimes. Mas quando Mary, a filha de 11 anos de Gertrude, foi convocada como testemunha de defesa, ela mudou o discurso e admitiu que havia sido forçada pela mãe para aquecer o alfinete com o qual Richard tatuou a pele de Sylvia e que havia visto a mãe agredindo Sylvia no porão. Gertrude se declarou inocente por motivo de insanidade. Ela foi considerada culpada de assassinato em 1º grau e condenada à prisão perpétua. Sua filha Paula deu à luz no período que ocorreu o julgamento, ao qual deu o nome de Gertrude em homenagem à sua mãe. Paula foi condenada por assassinato em 2º grau e também foi condenada à prisão perpétua. E em 1971, Paula e Gertrude tiveram um novo julgamento. Paula,
ela confessou sua culpa e foi solta em 2 anos. Mas Gertrude foi condenada mais uma vez por assassinato em primeiro grau. E em 1985, Gertrude teve liberdade condicional, apesar de haver um protesto no qual havia 40.000 assinaturas contra. Já Stephanie, que testemunhou voluntariamente pelo Estado, teve um julgamento separado e foi considerada inocente e liberada. Coy, Richard e John foram todos condenados por homicídio culposo e sentenciados de 2 a 21 anos de prisão, mas eles ficaram presos apenas por 18 meses e ganharam liberdade condicional em 1967. Gertrude mudou seu nome para Nadine Van Fossen e se mudou para Iowa, onde morreu de câncer no pulmão em 1990. Com 60 anos. Paula realizou uma tentativa de fuga frustrada em 1971 e em 1972 recebeu liberdade condicional. Mudou-se para Iowa, onde conseguiu uma nova identidade e um emprego em uma escola primária. Stephanie casou-se, teve vários filhos e se tornou professora. O bebê Danny, ele foi adotado por uma nova família, assim como a filha que Paula também teve durante o período do julgamento. Coy, o namorado de Stephanie, vivia entrando e saindo da cadeia, tendo sido acusado tempos depois de ter assassinado 2 homens. E em 2007, com 56 anos, ele morreu de ataque cardíaco. Richard, em 1972, morreu de câncer com seus 21 anos. John passou a usar o nome de John Black e fez uma declaração de que jovens criminosos não são irrecuperáveis, descrevendo como ele conseguiu superar o seu passado de crimes. Ele morreu em 2005 devido a complicações de diabetes. Estava com 52 anos, era casado e tinha 3 filhos. Jenny se casou e teve seus filhos. Ela viveu o suficiente para ler o obituário de Gertrude, que a fez enviar uma carta para sua mãe, a qual dizia: "Boas notícias, a maldita velha Gertrude morreu. Ha, 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 eu estou feliz por isso." E em 2004, com 54 anos, ela morreu de infarto. A morte de Sylvia continua a assombrar Indianápolis como o pior crime já cometido no estado. Tanto que o promotor Leroy Neal disse: "Esse caso nunca teve igual. É a coisa mais perversa, a coisa mais hedionda que Indiana já viu." A casa onde Sylvia foi torturada ficou abandonada por 44 anos após o crime, até que finalmente foi demolida em 23 de abril de 2009. E agora é o estacionamento de uma igreja. Um memorial dedicado a Sylvia fica em Willard Park, onde ela costumava tocar. Então, o que você achou dessa história? Triste e perturbadora, né? E o pior, negligenciada por muitos. Por diversas vezes ela poderia ter sido salva. Acredito que por qualquer pessoa, vários viram, vários passaram, e é algo inaceitável que aconteceu com essa menina. Mais inaceitável, mais hediondo e estranho é que crianças e adolescentes infligiram contra ela. Deixe seu comentário sobre o que você achou. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!